E aí galera, quem fala com vocês é o Lúcio, o senador, para mais um vídeo de Oshin RPG. Hoje falando aqui do episódio 5, que foi um episódio que, comparado ao anterior, foi bem mais agitado. Então, vamos para a análise de hoje, e desde já eu tenho alguns avisos. Em alguns momentos eu sou um pouquinho chato quando eu me trato de falar sobre o RPG, então minha crítica é um pouquinho pesada. Então, quem não gostar de uma crítica assim que vai falar coisas ruins durante que aconteceram durante a sessão e tal. Quem só quer ver alguém falando bem, então esse vídeo não é para você. Mas se você gosta dos meus vídeos, também já vai apertando aí no like, porque eu tenho certeza que se você gosta desse tipo de opinião, você vai terminar gostando desse vídeo. Então já bota aí o like para você não me esquecer. Então vamos para a análise. Começa com dois dos personagens tendo pesadelos. Primeiro o Milo, depois o Olivier. O Oliveira, ele ouve alguns sons de pincel, e se eu não me engano, o Milo no caso, né? Ouve alguns sons de pincel, e o Olivier, ele só vai até o quarto dele, nada tão específico, pelo menos por onde eu vi. E, assim, foi uma coisinha bem rapidinha, não foi muito grande, não deu para entender muita coisa, não deu para descobrir coisas novas com esses sonhos. Mas eles acordam, a Bárbara ali dá uma conversada também com a Lívia, a mãe dela, e também fala que a mãe dela só faz brigar, que só faz gritar, que ela nunca consegue conversar a sério, e que ela queria conversar a sério com ela, mas ela também não dá a oportunidade. Já na mansão, o Evandro e o Otávio, ele chega nela, pede alguns documentos dele, eles sabem que os protagonistas pegaram os documentos, né, já que eles sumiram, e quem que estava por lá por perto da delegacia era eles, então possivelmente está com eles, mas o que eles vieram fazer em específico foi prender uma pessoa em específico, o pai Florenzi. Lembrando que eu não decorei muito o nome do pai e da mãe, por isso que eu fico chamando pai Florenzi e mãe Florenzi, tá? E eles vão prender ele porque eles descobrem que tem a digital dele no quadro. E algumas coisas são citadas de por que a digital dele estaria no quadro. Na verdade, eu diria que mais de duas coisas. Primeiro, uma teoria que eu descarto, porque não faz muito sentido, é que as pessoas realmente fizeram aquilo. Vamos falar que o pai do Milo realmente foi lá e matou o Cavalcante, e que realmente vamos falar que foi o pai Florenzi que pintou o quadro. De alguma forma eles teriam sido hipnotizados, algo mental. É uma opinião que eu dou uma descartada, não acho que é muito interessante que fosse só isso. Mas pode servir de um momento de virada, porque ninguém acha que isso possa ter sido possível, né? A gente acha que foi uma outra criatura e algumas outras coisas aconteceu. E o que o pai Florenzi fala é o seguinte: ele pode ter pintado um quadro. Não, ele pode ter pintado, não, ele pode ter analisado um quadro e alguém pintou por cima do quadro que ele analisou, e por isso teria digital. Outra coisa também é que pode ser um quadro com a tela substituída, porque não falaram se a digital dele estava na tela ou se estava na moldura. Se eu não me engano, tem moldura? Não, não tem moldura, na verdade. Eu acho que o quadro do Cavalcante não tem moldura, ela é só a tela mesmo. Então, a chance disso diminui um pouquinho mais. Mas pode ter sido aquela questão de alguém pintou por cima. Alguma outra coisa, vamos falar, uma cópia aí de digital fantasma, né? Os fantasmas pegaram e fizeram uma cópia de digital também, não sei. Pra incriminar outra pessoa e gerar mais medo. Enquanto isso, a mãe Florence encontra o documento que prova que ele não tem como pintar, porque ele tem uma condição médica, ele não consegue repetir desenho, ele meio que treme muito, digamos assim, quando ele tenta fazer algo perfeitinho. Então ele não consegue, tipo, desenhar um quadrado, copiar um quadrado, ele vai errar em algum momento, ele não consegue fazer nenhum desenho, ele não consegue pintar, né? É, tudo que envolva algo mecânico assim com a mão. Uma coisa que eu acho muito foda nessa cena é a Amelie achando que é possível o pai dela ter matado, já que ela é meio afastada do pai e tal. Ela fala sobre essa possibilidade de ele realmente ter matado alguém. Ela fala que o pai deles mudou, que ele não é mais igual há muito tempo. Então isso também é uma coisa que eu achei uma cena interessante, uma cena realmente legal de você pensar, será que essa coisa de eles estão sendo dominados pela ilha, a ilha também pode ser verdade? Quem sabe? Mas o único sensato dali é o Vanderlei, é um tipo de personagem, o Vanderlei, que é um tipo de personagem que, vamos falar, é bem necessário para um RPG, porque é aquele personagem que sabe resolver os problemas. Você não pode tentar sair passando por cima de qualquer NPC, que não vai dar certo. A não ser se você puder descer a porrada no NPC, aí é a forma mais fácil. E eu já tava vendo a hora deles começarem a descer cacete no Evandro, amarrar ele na mansão, torturar ele,
pra poder soltar o pai do Milo, por exemplo. Já tava vendo a hora dos protagonistas fazerem isso. Mas aí o Vanderlei vai lá, conversa, calma, fala, ó, vamos lá, você prende ele, depois que a gente provar que não é ele, você solta, correto? Correto, porque é assim que funciona a lei. Então, você não tá prendendo ninguém aí de avulso porque acha que é essa pessoa. Você tem prova que pode ter sido ele. Você tem prova que pode ter sido o pai do Milo. Então, vamos lá. Vamos vendo como desenrola isso aí. E agora começa uma parte da sessão que eu gosto, que é as sessões que tem agitação sem parar. Eu adoro a fórmula normal de RPG. Quando eu falo fórmula normal, é que normalmente jogadores, por exemplo, de D&D, acabam sentindo isso. E jogadores de RPGs, eu tinha um RPG de super-heróis, eu usava muito, eu bebia muito dessa fórmula, que é uma sessão onde em algum momento vai ter uma batalha pelo menos. Então, você vai numa sessão e tem no mínimo uma batalha no final, que às vezes ela se carrega até o começo da outra sessão e o resto é só conversa. Esse é um modo de fazer sessão, digamos, muito fechadinho, porque você acaba tendo desenvolvimento e ação no mesmo episódio, não fazendo com que nada fique chato para algum jogador. O jogador que gosta da batalha, ele vai ter batalha. O jogador que não gosta tanto da batalha e gosta da conversa, ele vai ter a conversa. Então essa é uma fórmula que eu chamo de uma fórmula básica ali de RPGs clássicos, e você acaba fazendo isso. Esse é um tipo de sessão muito boa, muito fácil de você fazer. Outro tipo de sessão legal que eu curto é as sessões que eu não sei se eu daria algum nome, a sessão de destruição, sei lá, alguma coisa do tipo, que é as sessões onde você vai do início ao fim, né? Não necessariamente do primeiro momento, mas tipo de uma boa parte da sessão enfrentando desafios o tempo todo, um desafio atrás do outro, de uma forma que você acha, não, a gente vai morrer, porque a cada novo desafio que a gente está enfrentando, a gente vai ficando mais fraco pro próximo desafio. Então eu também curto esse tipo de sessão, e essa sessão foi bem isso, foi de um para outro, quase que sem parar, ok? E isso também é uma forma muito boa de você fazer todo mundo ficar agitado no RPG, achar que o personagem dele vai de ideia de que não vai dar certo e tal. Isso também é uma fórmula que eu curto, e também é bom você fazer umas sessões dessa de vez em quando, sempre tendo algumas sessões mais paradas antes, porque senão você acaba não dando tempo de descanso para os jogadores, porque esse tipo de sessão é bom porque você acaba não tendo aquela questão de, normalmente no RPG, você batalha uma vez, dá 2 dias de descanso, quando tá todo mundo full life, tem uma nova batalha, sabe? Desse jeito você acaba tendo uma briga constante que não tem tempo de descanso. E aí começa então com essas brigas, primeiro com aquelas brigas bestas como animais, agora fizeram um pouquinho mais de sentido, mesmo ela ainda sendo besta, por causa que aqueles animais que eles mataram agora voltaram como criaturas paranormais. Eles vêm um javali, que eu vou chamar ele de javali de tinta, ok? Porque o Cellbit várias vezes deixa escapar falando que tinta voa no corpo da pessoa, mas depois, quando for analisar, ele fala, não dá pra perceber bem se é tinta ou não, mas eu vou chamar de javali de tinta. Só que eu acho, não tenho certeza, vocês aí da comunidade me falem se já existe uma solução para isso. Eu acho que ele é sangue morte. Eu não sei se é possível você ter algum bicho de sangue morte, mas eu sinto que a questão da tinta ser feita de sangue puxa essa temporada um pouco do sangue, mas a morte é o elemento principal dessa temporada. Então, não sei. Pra mim, eu tô sentindo que esses bichos eles poderiam ser de sangue morte. Alguém aí da comunidade consegue me informar se isso é verdade ou não. Então eles lutam contra essa criatura. Não entendi até porque a Bárbara, até agora, por que ela decidiu jogar o charuto. Ela tentou dar uma explicada em game, mas em game eu não achei tão interessante. E fora do game eu acho que a Gabi entendeu alguma coisa que eu ainda não saquei sobre esse charuto, né? Ela reparou em alguma coisa. Não sei se em Segredo na Floresta os bichos comiam isso. Se os bichos comiam isso em Segredo na Floresta foi um meio metagame, mas eu realmente não entendi como ela tirou essa conclusão. Então ela joga esse charuto, a criatura vai lá comer e o Vanderlei vai pra porrada. Com uma pistola, né? Ele tira um revólver no caso. E a galera já se surpreende, ele tem uma arma. Nesse momento eu fiquei pensando, não, a gente tem as teorias que ele pode ser da ordem e que ele pode ser alguém dos ocultistas, né?
tirou uma pistola, quase toda a chance de que ele não é uma pessoa normal mais. Luta intensa, eles matam o javali. Eu gostei que os protagonistas, a maioria correu, só não gostei da parte que a galera volta com tesoura na mão e foi-se desafiada sem fio para brigar contra o javali, mas sendo que tem um cara com uma arma lá descendo pipoco nele. E eles, depois de uma conversa muito grande, né? Eles já tinham ouvido tiro na cidade, eles ficam conversando. Ouvindo tiro na cidade, eles conversando. Não, vamos conversar. Aí eles vão finalmente pra cidade e eu já achei, deu merda. Porque, pra quem não lembra, né? A gente tinha o corpo do Cavalcante. E o corpo do Cavalcante não apareceu nessa sessão. Ele tava lá onde tava a Návia. E possivelmente não enterraram o corpo do Cavalcante ainda. Esse bicho ainda vai levantar e matar alguém. Possivelmente a Návia. E aí eles chegam ali. E na delegacia eles lutam contra alguns cachorros de tinta. Eles ficam lá na delegacia. Tentam dar um jeito de soltar o Bartô e o pai Florenzi. Mas não vão muito além disso. E eles decidem se separar em dois grupos. Um vai seguir um cachorro que estava indo até a igreja. E que o Wagner tava com o machado, estava correndo atrás dele. E outros irão seguir os rastros de onde esses animais estão vindo, ok? Então, eles se separam dessa forma. Ah, só para reforçar minha teoria de que pode ser sangue com morte, é que quando eles tacam fogo no javali, ele não evapora, o líquido não evapora. E a gente em Segredo na Floresta, se eu não me engano, o líquido lá que a gente criava do lodo preto, ele evaporava depois do fogo. E o Selbit especificamente falou que ele não evaporou, ele só ficou queimado, né? Como se tivesse sido algo que borbulhou, uma sopa borbulhada ali, e que continuou borbulhada, ela não sumiu de vez. Então, pode ser que isso seja uma resistência do sangue ali que tem dentro do líquido da morte, por isso que ele não vai todo de vez embora, ok? E agora a gente fica separado nesses dois núcleos. Primeiro, o núcleo da igreja. Nós vemos o Wagner brigando um pouco com o cachorro, mas ele acaba conseguindo passar, passa por todo mundo pelo Celestino e começa a bater naquela porta que estava com aquelas correntes passadas. Eles terminam de matar a criatura e decidem que vão abrir aquele quarto. Ao abrir aquele local, é um local queimado, como se literalmente tivesse sido queimado, mas o fogo não tivesse espalhado mais do que aquilo, ou que a igreja foi feita por cima desse cômodo quebrado, e lá tem um quadro que o Vanderlei começa a olhar sozinho, depois os outros protagonistas vão chegando e eles vão no embate, se vão ver o quadro, se não vão ver o quadro, se é pra ver o quadro, não ver o quadro. A Amelie tava com pouca sanidade, tava com medo de ver o quadro nesse momento. Mas depois de tanto vai e vem, e é uma coisa que eu tô gostando, a Amelie, ela não está fazendo uma coisa que foi feita pela Calera, que é tentar não ver as coisas porque tá com sanidade baixa, sabe? É tipo, eu vou tentar não brigar com o monstro, eu vou tentar não fazer tal coisa, porque se eu fizer tal coisa, aí eu vou perder minha sanidade. A Amelie não, ela podia só ter falado, eu não vou ver o quadro de jeito nenhum, mas ela teve uma questão dentro do RPG de jogar à vontade para ver se ela queria ver. Mas na frente da sessão, ela deliberadamente pergunta, eu vi o corpo tal, porque eu quero ter, não é eu quero ter visto o corpo, mas tipo assim, pô, eu tô ali, o cara não vai ter como não ter passado por mim com o corpo. Então meio que tipo assim, eu gosto desse jeito que a Bia Moon, ela não tá pegando e fazendo metinha de tentar esconder o personagem dela, tá? Alguns questionamentos que eles se fazem é o seguinte também, né? Ele tem uma carta ali nesse local queimado e ao que eu vi, o Constantino Moretti, ele deu um quadro pra Noralma, ao que eu entendi pela carta, mais ou menos isso, poderia ter sido o quadro que fez ela pular, né, do penhasco, mas aí a gente vai entendendo isso depois, durante a sessão. Outra coisa é o Adrian, que ele fala um pouquinho com os protagonistas e a galera fala, pô, teu tio tá em perigo, né? Porque eles podem só ter ido até lá, o Celestino, né? Celestino, acho que eu já tô começando a me confundir alguns nomes, eu acho que eu chamei o padre de Celestino há pouco tempo. Mas ok, eles decidem dar uma olhada a mais no quadro para ter certeza de se eles vão sofrer alguma coisa ou não. Ah, outra coisa é que o padre ele pode ter tentado queimar o quadro, né? Então por isso que o local tá queimado. Então pode ser uma questão de não dá para queimar os quadros, eles podem ser indestrutíveis de certa forma. Então eles estão lá e eles decidem, vamos olhar o quadro. Enquanto isso, no outro núcleo, eles chegam até o farol, depois de muito andar na floresta. Chegando lá, eles têm dois caminhos para seguir, né? O primeiro é ir para mansão
E é uma coisa que a Bárbara fala, nossa, a Lívia tá perto da mansão, então pode ter dado problema. E a outra é ir até o farol. Eles vão até o farol primeiro e encontram vários bichos mortos, várias criaturas e todas mordidas. Claramente o Celestino enlouqueceu e começou a matar as criaturas ele mesmo. Uma coisa que eles também encontram por lá é o quadro, mas eles não chegam a olhar pro quadro, eles se seguram, eles fazem de tudo para não ir lá pro quadro e eles juntos vão embora, com a Bárbara também pegando mais um daqueles charutos, se não me engano, ela só pegou mais um. E aí eles finalmente olham para o quadro, né? No caso, o Vanderlei, ele fica sozinho olhando para o quadro, porque a Amélie decide não olhar, depois o Olivier sai do quarto, porque o Vanderlei ele queria ver sozinho o quadro, falou que ele ia ver sozinho e depois falava para eles o que sentiu e eles ajudavam ele se desse algum problema. E o que acontece é o seguinte, ele é teleportado para as memórias da Noralma, mas como se fosse ele ali no local dela. E a gente vê uma coisa que eu já estava pensando nisso desde quando a gente ouviu o nome do Tobias Canclior, que não era o assassino, não era o pintor. Ele possivelmente pode não ser o pintor, ele pode não ter feito essas pinturas mágicas, pode ter sido outra pessoa o tempo todo. Lógico, pode ainda ser ele que fez as pinturas com poderes sobrenaturais, mas quem matou a Noralma não foi o pintor. O que acontece é o seguinte: o Tobias F. Clankior tenta empurrar a Noralma, que no caso está sendo interpretado pelo Vanderlei, enquanto o Vanderlei também tenta empurrar, até o momento que ele consegue empurrar o Tobias, só que eles trocam de lugar, né, na hora que ele empurra, porque o real que aconteceu foi que a Noralma perdeu. Mas ele também consegue descobrir uma coisa com isso. Ele pega e ele tem vários nomes recortados, né, várias letras de nome do Tobias F. Clankior, e ele precisa encontrar o nome real. A Biamon ajuda nesse momento e eles encontram o nome Francisco Oblico, algo do tipo Oblisco, que é o padre. Ou seja, o padre possivelmente é o Tobias, né, um anagrama, e eles decidem então, poxa, o problema é o padre. Mas o Vanderlei volta ali, não conta pra eles de imediato sobre essa questão, mas ele acaba ganhando marcas como se fosse de fogo na sua mão, sabe, de queimaduras, que é um novo poder que ele se desenvolveu. Eu não achei que nessa temporada a gente ia ter esse tipo de poderes vindo para as pessoas assim, mas fazer o que, né? O Vanderlei ganhou. E o Vanderlei, ele também revela, um pouquinho de tempo atrás, ele revela que ele tem 10% de disposição paranormal e ele estava com vida fake. E possivelmente sanidade fake também, não vê se ele modificou durante a sessão a sanidade dele. Então, ele era muito mais forte do que a gente pensava. Bom, eles também descobrem que a Amora novamente sumiu e eles precisam ir atrás dela. Ela deixou uns desenhos para trás falando que se ela não fosse até ele, mais pessoas seriam pegas. Então eles vão procurando para ver se encontram a Amora. Enquanto procuram, eles encontram um tipo de caverna estranha na ilha que ninguém tinha visto, com uma forma encapuzada também muito estranha, mas que lembra a criatura que ela desenhava. Ou seja, não é que não existia um amigo imaginário, é que literalmente ela falava com uma estátua. E é uma caverna que ela não tem, digamos assim, uma continuação, porque parte dela desmoronou. Possivelmente são algum tipo de ocultista, algum tipo de ordem paranormal que existia nesse local e já faz muitos anos atrás, não pode ser até alguma coisa envolvendo aqueles primeiros paranormais que surgiram ainda na época de Kian, há muitos anos atrás. E possivelmente o fim do RPG vai estar para dentro dessa caverna. Ou eles vão encontrar uma outra entrada, ou vai ter algum outro terremoto na ilha, quem sabe, que abra a passagem de volta. Possivelmente lá vai ter o fim do RPG. Assim como em O Segredo na Floresta, eles também seguiram para uma coisa embaixo da ilha. E lá, quem sabe, a gente veja um Devorador de Mente, não acho que isso é provável, né? Mas quem sabe a gente veja um Devorador de Mente e um novo Deus da Morte. Mas creio que não, sabe? Que não gosta de repetir coisas, até porque isso vai ser o foco do Calamidade quando voltar. E a gente sabe que possivelmente isso era um local paranormal que deu errado. E não aconteceu o que deveria ter acontecido. E a gente também vai descobrir se a ilha era amaldiçoada antes
do pintor chegar nela, o que possivelmente era, né? Ou se foi só a partir de depois disso. Até porque o Francisco, a gente vê que hoje em dia ele é um cara bem, digamos assim, normal, né? Ele vive ali de boa, ele não virou um assassino psicopata depois de um tempo, né? Ele matou a Noralma possivelmente, matou mais algumas outras pessoas e tal. E quem sabe matou outras pessoas, quem sabe ele pintava também. E é isso. Eles voltam pra vila, encontram a Amora, mas também tem aquele questionamento. É mesmo a Amora? Será que o fantasma não incorporou nela? Não sei. Mas agora voltando pro núcleo da mansão, eles chegam, o Celestino tá lá, ele começa a atacar a Lívia, eles fazem de tudo para tentar defender, mas não conseguem. Eu não sei se a Bárbara chegou a jogar o charuto, seria uma boa ideia, mas eu acho que ela até esqueceu. Isso é bom, significa que dentro do RPG ela teve tanto, e possivelmente quando ela vê, se não me jogaram, pode ser que eles tenham jogado, pode ser que ela veja um charuto e pense, pô, dava pra ter salvado minha mãe. E o que acontece é que a Dona Lívia toma um corte no pescoço, começa a cair sangrando no chão. Se eu não me engano, o pescoço dela não foi arrancado, ela tomou um corte no pescoço. Ela caiu, ela até tentou falar algumas coisas, né? Ficou lá sangrando. Eles conseguem acabar com o Celestino de vez, depois de vários ataques na cabeça dele que a Bárbara deu. E a Lívia se foi. O mais legal de tudo nesse momento é que a Bárbara ela começa a bater no quadro do Constantino e o rasga, mostrando que o quadro do Constantino ou não tem nenhum poder paranormal, o que possivelmente tem, porque o Olivier passou pelo aquele quadro nos sonhos. Então, ou ele não tem nenhum poder paranormal, ou os quadros eles são destrutíveis sim. Eles podem ser machucados, rasgados, destruídos, mas a gente não sabe se a força dele acaba, se ele for destruído, ou se ele vai continuar tendo o poder dele mesmo separado, digamos assim. Nesse momento, os protagonistas se reúnem todos na mansão. A Piamun e com a sua personagem ele quase enlouquecem, né? Ela chega a zero sanidade, mas ela é ajudada pelo Vanderlei. E o Vanderlei solta tudo, começa a contar a história dele, a história que ele vivia no local, tinha um lago ali que ficava vermelho. Ele foi junto com o Cavalcante até lá e o Cavalcante acabou com o monstro, ou seja, o Cavalcante era um guerreiro, um cara que conseguia lidar com coisas paranormais. E depois disso, ele fala uma frase que acabou saindo de uma forma estranha. Para quem não viu, ele falou algumas coisas ali e ele termina falando: ó, se algo acontecer comigo, liga pra ordem. Mas ele falou meio puxado, assim. Aí ele falou meio que liga a ordem. Aí teve gente que ouviu ele falando, liga pro Álvaro, que o Álvaro é o Álvaro Augusto, que era um ocultista da escola Nostradamus. Então a galera ficou, não, ele não é da ordem e tal. Mas meio que ele falou da ordem, só que saiu estranho, vazou ali como se fosse um Álvaro, mas não era Álvaro, até porque o Álvaro já tá morto nesse tempo. Eu ouvi Álvaro, eu fiquei em dúvida até o fim da sessão, eu tava pensando em Álvaro. Lógico, ele pode não ser da ordem, ele pode estar mentindo, pode chegar no final do RPG e ele dar um tiro na cabeça de todo mundo. Mas o que prova agora, pelo que o personagem disse, é que ele é da ordem, ok? Ele falou que se der errado, liguem pra ordem, ele pega todas as ferramentas, ele vai montando, na verdade era um fuzilzão, e eles agora vão ter que terminar isso. Eu não sei por onde eles vão começar, que canto eles vão primeiro para acabar com essas coisas todas, mas na delegacia o Olivier, que tinha sido o único personagem que não estava junto com eles, ele acaba ouvindo ele junto com todo mundo ali, começa a ouvir alguns barulhos. Alguns barulhos como se alguém estivesse tentando falar. E eles abrem as portas das celas, né? Ele abre a porta que conecta até as celas. E lá eles veem a visão do Bartor morto. Se eu não me engano, eu vou botar a pintura aí na tela, tem até uma criaturinha ali no canto, possivelmente essa criatura aqui, mata as pessoas. Não sabemos se o Florenzi, ele que tava fazendo tentando falar, se ele tava tentando falar, pode ser que ele seja tão galera que o Evandro tenha amarrado alguma coisa na boca dele para ele parar de falar, ou o pai Florenzi estava dormindo e que tava fazendo era o Bartô com a criatura na cabeça dele e pouco tempo depois dele chegar a criatura estourou ele e vazou. Pode ter sido um ou outro, né? É o chupa-cara, vamos falar desse jeito. E assim a gente termina a sessão. Vamos lá, antes de ir para a teoria, uma rápida análise aqui dos personagens, só para não ficar tão extenso. Eu acho que a Bárbara às vezes passa do ponto. Ela sai daquela parte do que é interpretação para o que é um tipo de atuação.
Beleza, a mãe dela morreu, ela deve ficar triste por isso, mas eu acho que a Gabi, ela sempre intensifica isso muito nos personagens, a ponto que ela se torna chata quando ela vai só gritando com os outros, gritando com os outros personagens. Os personagens vamos conversar, poxa, meu Deus, meu Deus, vamos se acalmar, deixa eu me tirar um abraço. Não, 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 e grito, minha mãe morreu, me grito, e grito, e grito, e grito que, cara, você não grita com um javali paranormal na sua frente, mas grita com a morte. Não sei se a morte ela é uma coisa que você vai gritar tanto quando vê do que ficar triste num canto, sabe? Eu acho que a Gabi exagera muito, que ela me parece americana, porque toda vez que eu vejo um RPG americano, a galera exagera demais com tudo. Então eu sinto um pouco disso na Gabi, não que tenha sido ruim, ela tem que chorar, ela tem que ficar esperneando, porque foi a mãe dela que morreu, mas cara, tem um ponto em é legal pro RPG e é chato pro RPG. É chato. Ok. E lembrando, eu assisto o RPG, antes de que alguém fale alguma coisa, como entretenimento. Porque o Selbit mesmo disse numa live recente, ele falou, eu faço o RPG do jeito que eu acho que é bom. Mas, pra mim, o RPG é entretenimento. Eu não tô na mesa, então, por que eu assisto, se não por entretenimento? Então, a partir do momento que o entretenimento fica chato pra mim, pode estar legal pros jogadores e pro mestre, pode estar certíssimo pro mestre, né? Mas pra mim tá ruim, eu vou criticar. Porque é assim que eu tô assistindo. Senão, o RPG não seria postado ao vivo pra ninguém, né? Se for pra não ter crítica, não botem no ar, né? Então, a Amelie, eu gostei dessa questão que eu já citei no meio do episódio. Gostei de algumas coisas que ela fez. O Olivier foi bem básico, como sempre. O Milo foi bem chato em certas situações com relação ao revólver, com relação a querer investigar no momento crítico do RPG. E o Vanderlei, sempre carregando a sessão, desde quando ele chegou. Ele é um personagem sensato, que consegue ser bom em momentos de comunicação. E já que ele é o mais forte, ele acaba sendo o que mais se destaca numa luta. E aí é uma a Valk ele sempre vai ganhar nessas daí, né? Mas ok, porque ele é o mais forte dali, então ele vai ser a pessoa que mais vai sempre se destacar. Como eu já disse, o Vanderlei pode estar mentindo, ele pode ser de uma ordem ocultista, vamos falar alguma coisa do tipo, mas eu acho que sim, realmente ele é da ordem. Concordo na questão do Vanderlei que possivelmente todo mundo vai morrer ali. Quem vai sobrar vivo? Possivelmente, no máximo é ele e a Amelie, quem sabe? Porque a Amelie é um personagem que tem que ficar vivo. Não existe outro papo não, tá, gente? A Amelie tem que ficar viva. Ela só vai morrer se o Vanderlei morrer. E aí... Por quê? Porque aí eu acho que ninguém vai conseguir tirar ela de uma loucura, sabe? Eu acho que se alguma coisa der errada, pode ser que ela acabe caindo pra sanidade. E sem o Vanderlei ela morre. Com o Vanderlei, não tem muito problema, porque a Amelie é que tem mais vida. Então eles vão batalhar contra coisas que dão dano daqui pra frente. E eu creio que se o Vanderlei tiver intacto, ela também vai ficar intacta, porque a vida dela é um pouquinho grande. E o Vanderlei vai conseguir salvar ela de qualquer coisa paranormal. Tipo, ver a Bárbara morrendo, o Milo morrendo, ou ver criaturas paranormais. Ver o Olivier morrendo, eu acho que vai ser muito pesado para ela. Ela vai tomar um strike grande de sanidade. Mas enquanto o Vanderlei estiver ali, possivelmente isso não vai ocorrer. Também pode ser que mais pessoas saiam viva. E aí me vem um problema na minha mente. Todo mundo também pode morrer. Como eu já disse, eu já tinha pensado na possibilidade do Pintor não ser o assassino, mas ok. Uma coisa que eu nunca pensei é na possibilidade do Cavalcante ser da Ordem. Isso eu nunca cheguei a pensar na minha mente. Pensei mais nele ser o ocultista e no Vanderlei ser um cara ali dentro dos ocultistas que finge ser um ocultista mais da Ordem. Isso tinha possibilidade, mas o Cavalcante eu nunca pensei. Outra coisa interessante é citar, pra quem não percebeu, o Bisteca ia ser uma criatura, tá? Por isso que o Selbit queria tanto matar o Bisteca. Porque possivelmente ia ter um Bisteca monstro, e ele que um Bisteca de tinta, e ele queria muito fazer isso. Por isso que em vários momentos o Bisteca passou perto da morte. Eu acho que ele vai ignorar essa questão por agora. Mas sim, ia ter um Bisteca morto. É só você pensar aí que você vai conseguir entender o porquê que ele fazia isso. E eu não sei dizer por que as criaturas querem tantos quadros. Se eles querem destruir, se eles querem entrar no quadro, não sei. Agora, só terminando essa questão, eu não entendi ainda o porquê do segredo na ilha. Eu, quando eu falo que eu não entendi, é porque, assim, por enquanto, eu não tenho como chamar segredo na ilha de um tapa-buraco, né? Quando eu falo tapa-buraco, não de forma ofensiva, tá? Eu falo em questão de tapar
coisas na história que não tinham sido resolvidas. Nem se chama furo também, né? Não é furo no roteiro, furo na história, mas é completar algumas coisas. Por enquanto, a não ser se tiver algo naquela caverna, nada foi resolvido por Segredo na Ilha. Segredo na Ilha tá mais parecendo um RPG à parte, né? Algo no universo que o Selbit decidiu, cara, eu quero narrar uma outra história. Se ele viesse com esse papo quando fez o RPG, beleza. Mas ele falou que não, que é pra completar algumas coisas na história. Eu acho que só vai dar mais problema. Porque, vamos lá, se alguém naquela ilha ficar vivo, vai ser alguém que vai substituir personagens em Desconjuração, em Calamidade, se alguém morrer. Então vamos falar. Se o Olivier sai vivo, se a Amelie sai viva, e no Calamidade, vamos falar que a personagem da Gabi morre. Outro personagem também morre. Vamos falar o Dante. Dante não, que Dante é o mais gostoso. Ele não vai morrer, não. Mas vamos falar que o Dante morre também. Eles vão trazer dois personagens para substituir. E pode ser a Amelie e o Olivier. E eles podem acabar completando algumas certas coisas na história. E eles vão ter uma continuação de história. Porque o chato vai ser se alguém sair vivo e acabou. Pra esses personagens. Tipo, nunca mais vai aparecer eles na mesa. Então meio que tipo assim. Mas por enquanto, nada me passou de tipo assim. São só histórias novas. Que pode até terminar com mais furos, né? Furos, como eu disse, entre aspas. Com mais coisas faltando do que com coisas resolvidas. Então, só não entendi muito porquê até agora. Mas é isso. É essa minha análise que eu tinha pra vocês. Se vocês já não clicaram no like, cliquem. E se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam, porque ainda tem muitas análises pela frente. Lembrando, esse foi o episódio 5. Eu acho que ainda tem uns 4 por aí. Eu acho que em 3 episódios dá pra resolver, mas eu acho que ainda dá pra. Acho que ele ainda vai fazer uns 4. Porque eles ainda vão ter que entrar na caverna. Acho que sessão passada eles já vão entrar naquela caverna. Porque eu acho que não tem muito mais coisa pra fazer fora entrar na caverna, não. E eles vão ter que resolver o resto do mistério e acabar com as criaturas. Eles ainda vão ter que falar com o Francisco. Eu acho que não. Não precisa nem 4 sessões. Diria que dá pra terminar na próxima, mas eu acho que o Subt ainda vai enrolar mais umas 2 aí. Então vai ter uns 8 episódios, eu acho, por aí. Se ficar com mais, é isso, né? Fazer o quê, né? Horas a mais na nossa vida pra gente assistir um RPG. Então, é isso. Me falem aí, se vocês querem ver mais análises de outras campanhas, tipo a campanha do Mestre Pedroca que ele tá fazendo, que ele vai começar a fazer, vocês sim, comentem aí. Então é isso aqui que falou vocês. Foi o Lúcio, o seu narrador, e fui.